Olá, sejam bem-vindos ao Boy de Quinta. Hoje a gente tem histórias preliminares. Esse projeto tem o patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E assim a gente pôde fazer esse canal no YouTube e também você pode ouvir os nossos episódios no Spotify. O Boy de Quinta é um projeto que eu comecei no meu Instagram, dividindo histórias minhas e de algumas amigas sobre relacionamentos que não deram muito certo, encontros um tanto frustrados. E esse, então, é um projeto pessoal, mas totalmente transferível, porque você pode ter a sua história contada aqui no nosso projeto. É só você mandar um e-mail para o boydequinta@gmail.com e dividir a sua história com a gente. Hoje a gente vai contar uma história um pouco dramática, eu acho. Difícil até de chegar até aqui e tentar fazer a gente dar risada de tudo que aconteceu. Mas eu prometo que eu vou tentar. O boy de hoje é o boy cebola. Sabe aquele cara que chega prometendo que vai temperar a sua vida? E na verdade, só te faz chorar. Eu tinha 24 anos, pleníssima. Tinha recém me mudado para uma cidade aqui no interior do estado, porque... eu sou foda, gente, desculpa, eu tinha passado no concurso. Eu terminei a faculdade e passei no concurso. Beijo pra você. Eu tava ali realizada, 24 anos, resolvendo minha vida. Morando sozinha pela primeira vez na minha vida. E aí tem uma diferença que não era assim morando sozinha qualquer. Era um morando sozinha de alguém que tinha um pai extremamente repressor. Vamos dizer assim que era quase um cárcere privado. Ai, você tá exagerando. Deixa eu explicar como eu não tô exagerando. Vamos dizer assim, sabe assim aquele noite de pijama na casa da vizinha da rua? Eu não podia ir. Ai, mas você vai falar assim, noite de pijama você faz lá com 8, 10 anos de idade, seu pai tava inseguro. Não, amor, com 18 eu também não podia ir. Feita essa importantíssima observação, eu vou voltar aqui no tempo para quando eu tinha lá uns 15 anos, que foi quando eu conheci meu primeiro namorado. Esse sim era um príncipe. Juro, gente, ele conseguiu conquistar até o ogro do meu pai. E, inclusive, foi ele quem fez a inscrição do concurso para mim. Porque ele acreditava que eu ia passar. Acho que eu nem acreditava tanto quanto ele, sabe? Mas ele me deu tanto estímulo que eu fui, fiz a prova e passei muito bem colocada, dá licença. Veja. Enfim, a gente planejava casar e ser feliz para sempre, né? Eu ia assumir o concurso, daqui a pouco eu tentava uma transferência para voltar aqui para Cuiabá. Tava tudo certo para ir no caminho certo. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu tinha me mudado para uma pensão de meninas. Porque eu estava saindo de casa a primeira vez, meus pais ficaram mais tranquilos que fosse dessa maneira e tal. Eu tinha meu quarto na pensão e todo dia no final da tarde a gente se sentava ali em rodinha para trocar uma ideia, tomar um tereré e tal, bem sossegado. E numa dessas tardes, numa rodinha dessas, apareceu um boy. Um menino muito bonito, extrovertido, comunicativo, sabe assim? Daqueles tipinhos. E ele me deu atenção, conversou comigo. Eu rapidamente passei meu telefone para ele. E aí, né, começou o joguinho. Mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Só eu que não sabia que era tipo William Bonner, que essas mensagens iam para mim e para metade da cidade. Eu, de verdade, tava me sentindo bem sozinha. Um emprego novo, uma cidade nova, longe dos meus amigos,
Meu príncipe tinha ficado aqui em Cuiabá, estava longe da família também. E aí, tem um cara bonito, extrovertido, comunicativo, me dando esse tanto de atenção, se mostrando tão interessado na minha vida. Na hora, não me pareceu tão ruim. Na verdade, eu gostei, eu tava precisando desse afagozinho, desse carinho, sabe? E ele percebeu. Na verdade, parando pra pensar hoje, eu olho assim e penso que parecia assim, se eu for fazer uma... Eu era como se fosse um outdoor gritando: Oi, narcisista, tô aqui, vítima perfeita, pega eu. E aí, com todo esse acolhimento, com todo essa disposição do boy para me acolher e me dar atenção, aos poucos ele já conhecia todas as minhas fragilidades, todos os meus medos, como eu agia. E aí ficou bem fácil para ele. E esse acolhimento acabou sendo mais profundo do que eu gostaria. Eu fiquei muito mal com isso. É sério, meu namorado tinha sido o meu primeiro, único. E eu tinha traído ele com esse cara por quem eu já estava apaixonada. Eu não aguentei. Peguei o telefone, liguei e terminei um relacionamento de 9 anos. Por causa do tal do boy cebola. A primeira parte do plano dele tinha se concretizado, né? Ele já tinha me conquistado. E aí ele me levou para dentro da família dele. Tinha muita dança, muita festa, a gente sempre se encontrava, todo mundo me recebia muito bem, me acolhia, assim, muito bem. A única coisa que me parecia estranha era quando eu perguntava de por que ele tinha sido expulso de casa. E as pessoas me respondiam assim, como se eu estivesse meio louca, como se isso nem tivesse existido, como se ele tivesse ido morar com a avó para cuidar dela. Vida que segue. Foi chegando o mês de dezembro, eu tinha férias. Eu vim para Cuiabá visitar minha família, ver meus amigos e tal. E o meu plano era passar janeiro inteiro aqui. Afinal de contas, eu só ia voltar a trabalhar lá no começo de fevereiro. Então, tranquilo. Até cheguei a reencontrar esse meu ex-namorado que pediu para eu reconsiderar e tal. Mas o boy tava o tempo inteiro me ligando, me mandando mensagem, reforçando a sua existência ali na minha vida. Tanto que na primeira semana de janeiro eu já tinha voltado para casa. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive mais uma surpresinha. Sim, ele estava querendo me ajudar. Ele dizia que eu precisava de mais privacidade. Então, ele viu essa kitnetzinha e tal. E quando eu cheguei, já estava quase que tudo organizado. Na verdade, se eu parar bem para analisar, antes que a minha primeira havaiana pisasse dentro da kitnet, a mochilinha dele já estava lá dentro. E por mais que eu dissesse que eu não queria morar com alguém, que eu estava saindo de um relacionamento longo, que era tudo muito precipitado, cada dia que ele ia lá em casa ficava uma camiseta, uma bermuda, um chinelinho. Foi tanto que chegou numa hora que eu precisei comprar um armário. Não tinha mais onde guardar, tava meio bagunçado, né? E aí, nesse mesmo processo, de pouquinho em pouquinho, quando eu vi, a gente já estava morando junto. E ele já tinha a senha do meu cartão de crédito, a senha dos meus e-mails, das minhas redes sociais, todas que você pudesse imaginar. E tudo
Tudo começou assim como, ai, pode deixar, eu vou ali, você tá trabalhando, eu passo no mercado e já resolvo isso pra gente. Super simpático, querido, amável. Eu tinha mencionado que ele estava desempregado, né? Então, o seguro-desemprego foi acabando e aí eu fiquei ali assumindo as responsabilidades da casa, porque ele me convenceu que ele precisava voltar para a faculdade. E aí não ia dar para ele estudar. Ele ia fazer o quê? Uns bicos para ajudar na casa. Afinal de contas, eu, servidora pública concursada, dava conta de sustentar a casa sozinha para que ele pudesse estudar e mais para frente a gente tivesse um futuro melhor, né? E sim, gente, essa nossa cisma de salvadora da humanidade, ONG de macho, a gente assume essas posturas. E eu assumi, né? A gente foi treinada para ser cuidadora, para ser mãe, não é para ser parceira. E eu caí nesse joguinho que nem uma pata. E fui. Normal. Vai falar para mim que você nunca fez isso. Ou que você não conhece alguém que já fez. Sempre rola, sempre rola. Por isso que eu vou parar aqui, no meio dessa história, para falar, amiga, por favor, não seja ONG de macho. A gente não precisa. Cada um tem que cuidar da sua vida, seguir seu rolê e dar conta de si mesmo. Tá? Vamos fazer esse combinado. Nós duas aqui, ó. Tá? Beijo. Você tá achando que já foi demais? Que até aí já tá passando do limite? Ah, amor, essa história tá acabando de começar. Porque se não fosse suficiente o abuso financeiro e tomando conta da minha vida e sabendo onde eu tava o tempo inteiro e tomando conta de tudo, começaram a rolar agressões verbais até um dia que rolou uma agressão física. Ah, eu choquei. Choquei a família tradicional brasileira agora. Porque a gente não pode falar que tem agressão física nos relacionamentos. Comigo, a primeira agressão aconteceu em 2010. A gente estava discutindo por alguma coisa banal, que eu nunca mais consegui me lembrar o que era. E eu resolvi que era melhor deixar ele falando sozinho e dar uma volta na rua, sair da kitnet, deixar as coisas se acalmarem. Então, quando eu me acalmei e julguei que estava tudo mais calmo em casa, eu resolvi voltar. Mas ele não tinha se acalmado. Ele me grudou pelos cabelos, me chacoalhou, me bateu. Eu fiquei muito assustada. Eu chorei muito. E aí ele fez toda aquela cena de cachorro arrependido. Me pediu 1 milhão de perdões. Fez até a janta naquele dia, caprichou no oral, no sexo, me tratou assim, tipo, rainha. Sabe aquele discursinho besta de que sexo depois da briga é melhor? Daqui pra frente, essa história segue uma espiral violenta que deixou marcas físicas e emocionais que eu realmente não sei se eu vou poder esquecer. Mas o pior tudo, eu acho que realmente foi a questão financeira. O fato que ele não trabalhava, mas ele gostava muito de comprar coisa cara. Ele só usava roupa chique de marca, assim, tipo Thalia Store, que eu tô vestida hoje. Era, amor. E aí, logo, meu cartão de crédito bombou de dívida, né? E eu, pra ele, não tinha problema, né? Afinal de contas, eu era servidora pública concursada, já podia fazer logo um consignado. E eu fiz mais de um para pagar as contas dele. Inclusive, eu financiei um carro para ele poder dirigir. Sim, porque apesar de eu ter carteira e ter tirado o carro no meu nome, ele nunca me deixou dirigir. Ele fazia questão de me levar e me buscar. E quando eu falava que eu queria dirigir, ele dizia que não precisava, que eu não estava treinada, que eu era meio barbeira, que eu ia bater. O carro era meu, quem pagava o seguro era eu. Se eu batesse, o problema era meu, porque quem ia ter que pagar o negócio era eu também, não é? Já não sei nem o nome da a franquia do carro era minha.
Mas eu não conseguia mais ter essa autonomia de pensar e falar por mim mesma, né? Eu sustentava a casa, a viagem, as extravagâncias, e a minha autoestima ia cada vez mais para baixo. E toda vez que eu tentava sair daquele poço, ele me enfiava um pouco mais para baixo. Um dia, numa festa, um menino veio trocar uma ideia comigo. E aí, ele veio me contar, assim, querendo me ajudar. E me perguntou: Gata, o que a senhora tá fazendo com esse cara? Esse cara nem gosta de você. Esse cara nem gosta de mulher. Nem hétero ele é. Ele fica comigo e com meia dúzia da cidade. Ele tá enganando eu e você. O boy viu, lá de longe, que o menino estava conversando comigo. Ele ficou enlouquecido, já veio de lá descendo a porrada no guri. Foi aquela bagunça, aquele furdunço na festa. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas só me confirmava que ele ficou muito preocupado com o que o rapaz estava me contando. Depois de tudo isso, eu fiquei sabendo, inclusive, que quando eu não estava na cidade, ele usava o meu carro para frequentar as zonas de prostituição. E enquanto eu estava trabalhando para sustentar a gente, ele estava ali nos aplicativos de encontro, marcando rolezinhos. Eu fui conseguir me livrar desse cara mais ou menos em 2015, numa outra viagem de fim de ano que a gente fez aqui para Cuiabá, para visitar minha família, e numa festa na casa de uma amiga minha, eu tava conversando com outro rapaz, né? E o boy não gostou. Ele ficou enciumado. E como a crescente de violência já vinha num nível que não estava mais sendo escondida de ninguém, ele nem se preocupou com o lugar onde ele estava. E ele me agrediu na casa da minha melhor amiga, na frente de todo mundo. Foi nesse momento que a minha amiga olhou para mim, parou toda aquela situação, separou a briga. O boy saiu cantando pneu do meu carro, rua fora. Ela me abraçou e me acolheu. E pela primeira vez eu tive coragem de contar para alguém o que é que estava acontecendo comigo naqueles últimos 6 anos. Essa minha amiga me ajudou a dar um basta nessa situação. E antes que ele saísse da minha vida de uma vez, ele ainda comprou uma passagem para o Nordeste com o meu cartão de crédito, que, né, ele tinha senha, porque ele tinha conhecido um boy lá no Nordeste e ele estava indo tentar dar o golpe dele em outro lugar. Mas antes ele conseguiu ainda fazer um saque no valor de R$10.000 na minha conta. Eu tive que rebolar para pagar tudo isso. Mas juro que olhando para trás, eu pagaria 3 vezes mais se eu precisasse. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. Foi me livrar desse traste. Se você tá numa situação parecida, se você conhece alguém que está numa situação parecida, denuncie. Não é só a própria pessoa que pode denunciar. Qualquer vizinho, qualquer amigo, condomínio, todo mundo tem. Nós temos a missão de denunciar e a gente pode estar salvando uma vida no momento que a gente faz isso. Muito, muito, muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Obrigada a toda a equipe, porque todo mundo sabe o quanto essa história é difícil para mim para contar. A gente vai terminando histórias preliminares de hoje. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @boydequinta. Se você tem uma história para contar pra gente, boydequinta@gmail.com. E deixa o like, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima!